Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. Aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, ainda falando sobre o Rafael Paiva, né? Tem um outro detalhe da entrevista dele que é importante a gente falar, né? Perguntaram para ele dos garotos, né? Rafael Paiva, você quando chegou no comando técnico do Vasco, né? E hoje até é importante a gente abrir esse parêntese. Desde que ele assumiu o Vasco, é a 7ª melhor campanha do Brasileirão, cara. Então ele faz um bom trabalho ali no comando do Vasco. Lembrando que ele não está desde o início do Brasileirão, tá? A gente teve algumas rodadas com Ramon Dias, outras rodadas com o técnico, aquele técnico horroroso, o português Álvaro Pacheco. O Rafael Paiva assumiu, desde então, 7º lugar aí na classificação. Seria, né? Se contando só o tempo que ele assumiu, seria 7º lugar. E aí, cara, ele chegou muito bem no Vasco usando os garotos da base, né? E aí ontem foi questionado, né? Você chegou, botou o Estrela, botou o JP, né? O Estrela arrebentou nas primeiras partidas, né? Uma pena o Estrela ter tido que operar, né, o joelho, já tinha uma questão já há algum tempo no joelho, teve que operar. O JP também entrava, cara, o JP ia muito bem. Teve também a entrada do Lincoln, o zagueiro Lincoln, jogou contra o Internacional, foi muito bem, fez até gol, né? Pessoal, o Leandrinho, tem que falar do Leandrinho. O Leandrinho também sempre muito bem. O Leandrinho até hoje tem oportunidade, tá? Mas o pessoal questionou muito a questão do JP não ter tido mais oportunidade, tá? E também dos zagueiros da base não terem mais oportunidade, tanto o Lincoln quanto o Luiz Gustavo. Ele explicou o seguinte, cara, falou que com relação à zaga, ele vai esperar um pouquinho mais, tá? Falou que é muita pressão no Vasco, o Vasco ainda precisa de pontos para escapar de vez do Z4, né? Precisa de pontos para cravar já uma vaguinha numa Sul-Americana, por exemplo. E aí quando tiver mais tranquilo, sem pressão, ele vai colocar os garotos da base que jogam na defesa, né? Com relação ao JP, o JP perdeu um pouquinho de espaço com ele, né? Ele não fala, não é muito claro nas palavras com relação ao JP, mas a gente tem muitos jogadores no entendimento dele, muitos jogadores ali para aquela posição. Mas, irmão, ó, por exemplo, o Hugo Moura tá fora do jogo contra o Bahia na segunda-feira, tá? E aí, se eu fosse o treinador do Vasco, certeza que eu colocaria o JP, pelo menos entre os relacionados, pelo menos no banco. Quem pode ser titular nessa partida contra o Bahia é o garoto da base, o Ryan, né? O Vasco tá aí doido para vender o Ryan, né? O Ryan, irmão, é tido como a esperança, irmão, esperança de entrar grana, né? O Vasco tá doido para vender o Ryan, 80 milhões de euros de multa, o Vasco tá até falando aí em aceitar menos, falando em grana até baixa, né? 10, 12 milhões de euros, a Fiorentina já botou 7 milhões na mesa, o Vasco não aceitou, né? Vamos ver como vai ser a próxima proposta aí pelo atacante Ryan, mas o Ryan deve ser o titular do Vasco na próxima partida contra o Bahia, já que o Verratti, ó, tá fora, né? Tá suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Cuiabá. Já tá se falando em reforços, né, cara? Tá terminando o ano, né? Terminando o ano, e é bom se falar mesmo em reforços, tá? Eu espero, sinceramente, que o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, Marcelo Santana, diretor executivo de futebol, tá? Que eles estejam vendo já o mercado com relação a reforços. O Vasco não pode ficar esperando todo mundo contratar e aí o Vasco ir para a rua contratar, tá? Já está sendo falado o nome do centroavante Neto Pessoa. Neto Pessoa, centroavante do Novo Horizontino, tá? Centroavante do Novo Horizontino, vem se destacando no segundo turno da Série B. Jogador que tem 30 anos, centroavante, é o jogador que o Vasco está de olho, é o jogador que o Vasco pode fazer uma proposta, é o jogador que pode pintar no Vasco aí na próxima temporada, na temporada de 2025. Tava vendo Edmundo falar, cara, algumas opções de jogadores, né, de atacantes para o Vasco, né? O Edmundo, inclusive, falou que indicou o Daverson para a diretoria do Pedrinho, tá?
Vocês sabem que eles são muito ligados, né? São muito amigos, né? Felipe, Edmundo, Pedrinho, jogaram juntos no Vasco. O Edmundo indicou o Daverson para jogar no Vasco, tá? Mas ele disse que o entendimento da diretoria do Pedrinho era que o Daverson já tinha 33 anos, né? Que não valia o investimento alto, tá? Então o Vasco estava querendo mesmo contratar um jogador que fosse atacante pelo lado e não o Daverson que viria para ser reserva do Verratti. Vou dar minha opinião aqui, tá? O Daverson ia disputar vaga de titular com o Verratti, cara. O Daverson joga muita bola, a gente tá vendo, no Atlético Mineiro, né? O Daverson jogando muita bola. O Daverson tá muito bem no Atlético Mineiro, tá? Ele decidiu uma partida contra o Fluminense na Libertadores, meteu o gol no River Plate, praticamente decidiu também essa partida contra o River Plate na Libertadores. Tá muito bem, eu gostaria muito de contar com o futebol do Daverson, mas lá atrás mesmo Edmundo opinando, né? Indicando o jogador, a diretoria entendeu que não seria uma boa para o Vasco. Edmundo também falou sobre Gabigol. Olha, o Edmundo é meio doido, hein, irmão? Gabigol do Flamengo e Arias do Fluminense. Arias do Fluminense, muito bom jogador, né? Muito bom jogador, seria uma excelente contratação. Mas Gabigol, maluco, Gabigol não quero de jeito, nem de graça, irmão. Sinceramente, Gabigol, Edmundo, eu não quero nem de graça no Vasco, nem de graça eu gostaria de contar com o futebol do Gabigol no Vasco. Jogador, cara, nem no Flamengo. O Flamengo tem um timaço, ele não mete gol nem no Flamengo, cara. Jogador reserva, mal pra caramba. Não quero de jeito nenhum um jogador igual o Gabigol no Vasco. Cara, tava vendo uma entrevista do Bolassi. Sabe o Bolassi do Criciúma? Ele, cansou de meter gol no Vasco esse ano, né? Brincadeira, irmão. Fez 6 gols no campeonato, se eu não me engano. 4 em cima do Vasco. E aí ele estava explicando por que ele joga tanto contra o Vasco, né? Ele falou que ele é um gringo, né, do Criciúma. Ele falou que já conhecia o Vasco pelo Edmundo, né? Acompanhava o Vasco por causa do Edmundo, gostava muito de ver o Edmundo jogar. E ele é um dos torcedores gringos do Vasco, cara. Ele falou, sempre gostei muito do Vasco. E times que eu gosto, quando eu entro em campo, eu jogo muito, né? Porque eu gosto de mostrar futebol. Meu amigo, é brincadeira, é a marca do Vasco, né? Marca internacional, roda o mundo inteiro. Cara, eu fico impressionado. Esse clube, meu amigo, é gigante demais, parceiro. Queria que você deixasse sua opinião aqui, cara. E aí, irmão, Edmundo indicou Gabigol e Arias pro Vasco, cara. Você gostaria que o Vasco tivesse esses 2 reforços pro ano que vem? Gabigol do Flamengo e o Arias do Fluminense? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.